Dando continuidade aqui à revisão das funções trigonométricas, vamos passar aqui a observar as características das funções trigonométricas. Em um caso particular, que seria assim, um caso mais completo, em que a gente escreve a função nesse formato aqui. Uma constante vezes a nossa função trigonométrica pura, vamos dizer assim, e em que o argumento da função pura ela está aqui levemente modificada. Então a função mais simples seria, né, se nossa variável fosse t, seria seno de t. Então a gente deu uma complicada aqui acrescentando esse fm, esse ômega e esse θ zero, certo? Essas características que a gente adicionou aqui, o ômega, o θ zero e o fm, ele vai caracterizar o que a gente chama de movimento harmônico simples. Então o que é o movimento harmônico simples? É aquele que coincide com o movimento da projeção de um móvel em um movimento circular uniforme. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui com o ângulo do seno? Certo? Eu estou fazendo com que o ponto A, que é aquele ponto que estava anteriormente na nossa circunferência unitária, ele não mais se mova, vamos dizer assim, na velocidade que ele quer. Como aquele ângulo que está dentro do seno, né, que é esse valor aqui, ele corresponde ao ângulo do ponto A, se eu disser que o ângulo do ponto A é ômega-t mais θ zero, eu estou dizendo que o ponto A, na verdade, se move de acordo com o movimento circular uniforme. Certo? E aí o que é que a gente vai ter? Uma segunda característica é que a gente está multiplicando ele aqui por fm. Né? A gente vai ter o seno naturalmente estaria numa circunferência unitária, então ele estaria limitado a valores inferiores aqui de menos 1 e superiores aqui de mais 1, certo? E aí o que acontece aqui? A gente está multiplicando esses valores por fm. Então, na verdade, não é como se ele tivesse aqui valores mais 1 e menos 1, mas como se o raio dessa circunferência fosse fm, certo? Então, a gente vai ter aqui o θ zero, certo? Seria quando t igual a zero. Então, se eu fizer t igual a zero, esse termo morre, sobra apenas seno de θ zero. Então, quando t é zero, que é aqui na origem, a gente vai ter o ângulo inicial aqui, certo? Que é o θ zero. Aliás, na verdade, isso aqui é o fm seno de θ zero. E à medida que o tempo passa, deixa de ser aqui o valor zero, não é isso? E a gente vai começar a ter aqui um movimento, né, considerando um θ positivo, que o nosso ponto vai começar a variar, vai começar a crescer aqui, né, vai começar a girar. Né, se o ômega for positivo, ele gira no sentido anti-horário. E aí ele passa a descrever uma circunferência, certo? E aí a gente vai ter as características da circunferência, aliás, do movimento circular. Né? Então, a primeira característica aqui que a gente tem caracterizada aqui pelo fm é o que a gente chama de amplitude, certo? E aí eu coloquei aqui 3 gráficos em que eu ignorei as duas outras características, o ômega e o θ zero. E eu mudo aqui apenas, nesse caso aqui, o que multiplica o seno? É o 1, certo? Então é como se eu tivesse aqui uma amplitude unitária. E a gente tem o gráfico do seno puro que varia de menos 1 até 1. Aqui eu coloquei o fm igual a 3, não é isso? E qual é o efeito que a gente tem nisso aqui? É que a minha função seno agora ela tem uma amplitude maior. Ela vai de 0 até 3, depois ela volta para 0 e vai até menos 3. Então a amplitude ela mede esse valor aqui, né? Que coincide com aquela circunferência do movimento harmônico simples, tá? Onde a gente observa a projeção do movimento.
E no caso geral, se eu tiver aqui um número FM qualquer, a nossa senoide vai de menos FM até mais FM, né? Esse gráfico aqui em particular é no caso em que o FM é positivo, né? Então a gente começa subindo e depois desce, certo? O seno. Então esse termo que aparece multiplicando o seno de uma senoide assim genérica é a amplitude, né? A frequência é esse ômega, ou está relacionado ao ômega, né? Nós vimos no movimento circular que o ômega era a velocidade angular. Só que ela estava relacionada com a frequência pela expressão ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então a diferença entre velocidade angular e frequência é apenas uma constante. Então há uma proporção direta entre frequência e esse ômega, né? Então a gente pode chamar isso aqui de frequência normal e pode chamar isso aqui de frequência angular, já que ela não vai ser medida em voltas por segundo, mas vai ser medida em radianos por segundo, tá? Então isso é só uma definição. E o significado físico é aquele, é o quão rápido a taxa de variação ali, né, do giro do meu ponto alfa na circunferência do meu ponto A. E qual é o efeito disso? Quanto maior for o ômega, mais rapidamente eu vou completar uma volta, né? Então se a gente tivesse aqui esses dois gráficos aqui, o marrom aqui que é o seno de ômega 1, a gente vê que ele demora mais para completar um período do que o seno do ômega 2t, certo? Então, se ele demora mais para completar, então significa que ele é mais lento. Então, com certeza o ômega 1 é menor do que o ômega 2, nesse exemplo aqui, tá? Como existe uma relação de recíproco, né? O ômega é igual a 2π sobre o período, a gente vê aqui que, na verdade, quanto menor o ômega, maior o período, né? Então, o período T1 relativo à frequência ômega 1, ele é maior do que o período T2, que se refere à frequência ômega 2, tá? Então, e esse aqui, evidentemente, é mais um exemplo em que eu apenas mudei um daqueles três parâmetros, né? Então aqui eu ignorei a amplitude e ignorei o θ0. A última característica da senoide é o que a gente chama aqui de fase ou defasagem, tá? Alguns matemáticos vão preferir usar o termo fase para designar essa expressão inteira, tá? Mas, em geral, na engenharia, fase é apenas o θ0, tá? E aí, para não ter uma dúvida, a gente pode chamar de defasagem apenas o θ0 aqui, certo? Então, a gente viu que a diferença entre os θ, o θ0 aqui, é o que ocorre quando t vale zero, não é isso? Então, ele está relacionado ao valor aqui em que a minha função se encontra quando t igual a zero. E t igual a zero é esse início aqui, né, no eixo vertical, né? Toda região no eixo vertical a gente tem o t igual a zero. E eu pus aqui 4 funções, né? Coloquei o seno puro, sem defasagem nenhuma. E a gente sabe que o seno puro, que é o gráfico preto, ele parte de zero, certo? Coloquei 2 gráficos aqui, que é mais θ e aqui um menos θ, certo? Que são respectivamente aqui o marrom e o cinza, certo? E a gente vê que o efeito deles é
causar uma defasagem para trás e para frente, respectivamente, tá? Ou para a esquerda e para a direita, respectivamente. Ou se t for tempo, ele adianta o sinal ou atrasa, certo? Então, jogar para a esquerda no eixo do tempo significa que as coisas que acontecem no gráfico marrom, elas acontecem antes do que acontecem no gráfico preto. Então, a gente diz que essa função aqui, seno de ômega t mais θ, ela é adiantada com relação ao seno de ômega t. E já esse gráfico que está na frente aqui, as coisas só acontecem nesse gráfico depois que aconteceram aqui no seno do ômega t, né? Então a gente diz que o gráfico cinza aqui, que é seno de ômega t menos θ, ele está atrasado com relação ao seno de ômega t. E botei aqui um seno de ômega t mais φ, certo? Então com um valor φ maior ainda do que o θ. E ambos positivos, tá? Então, o que é que a gente teve aqui? A gente teve um gráfico ainda mais adiantado do que o seno puro, tá? Então, o efeito de alterar apenas a fase ou defasagem é adiantar ou atrasar a nossa senoide. Então, por enquanto, era isso que a gente tinha para falar com relação às características da senoide. E na próxima aula nós tentamos aí concluir a revisão sobre senoides. Até uma próxima.